veículo e seu condutor vem chamando a atenção dos paraminenses. Apesar de ser deficiente físico, ele desenvolve várias atividades, inclusive profissionais. É um exemplo de força de vontade e valorização do Supremo Dom da Vida. Ele foi um dos agraciados com diploma de mérito em Pará de Minas no último dia 20. Conheça um pouco mais sobre João Carlos, um verdadeiro exemplo de vida para todos nós. O senhor teve alguma dificuldade como deficiente? Tive. Assim que eu formei a contabilidade, eu procurei serviço em vários escritórios, até mesmo em firma, e não tive apoio de ninguém. Então a gente pode aproveitar a oportunidade e pedir aos empresários para que dê oportunidade às pessoas portadoras de deficiência física. Porque tem muito preparo, luta com dificuldade, mas na hora de arranjar uma colocação, talvez por preconceito, não consegue serviço. E como foi o meu caso, eu queria mesmo trabalhar na contabilidade. Essa doença do senhor, quando é que começou essa doença? Bom, começou quando eu estava com a idade de 11 anos, mais ou menos. Mas se agravou mesmo quando eu tive 13 anos. Quando eu não consegui mais andar no normal. Como é que o senhor teve a ideia de construir esse triciclo? Bom, há bem tempo atrás, eu sempre tive necessidade de um triciclo que me desse condições de sair, sem depender das pessoas. E eu possuía um manual, mas sempre que eu precisava sair, eu tinha que depender da pessoa. E às vezes nem sempre eu tinha pessoa para sair comigo. E então eu pensei em adaptar até um motor no outro. E cheguei até a procurar o motor. Mas eu vi que o outro ficava perigoso. Aí eu tive a ideia de pegar uma monareta e transformá-la em um triciclo. O prefeito de Florestal, Dercy Alves Ribeiro, falou à nossa reportagem sobre a polêmica da estrada Gamileira Pará de Minas. João, essa questão dessa estrada é o seguinte, eu posso te garantir, eu não vou garantir que vai sair no meu governo ainda, mas eu vou fazer tudo para que saia. O compromisso, a única reivindicação que nós fizemos ao governador Hélio Garcia foi justamente essa estrada, essa ligação de Gamileira Pará de Minas. E ele então, numa das vezes, ele me diz, prefeito, obra minha não fica parada pelo meio, porque quem fez até Gamileira foi ele na outra gestão. E ele me disse, você pode estar descansado, nós vamos fazer. E de forma que depois disso eu já fui ao Hélio Garcia, conseguia falar com ele por intermédio do deputado Canarim. E ele quando ele me avistou, ele falou assim, você já veio me cobrar. Eu falei, não, governador, eu vim lembrar o senhor, porque está muito próximo. Ele falou, olha, Dercy, eu estou indo para Guacho qualquer hora, vou assinar o convênio. Então logo nós assinamos o convênio, a sua obra vai ser feita, porque é um compromisso meu e o compromisso meu não vai atrás. A febre aftosa está provocando uma crise na criação bovina do Brasil. Se não forem tomadas providências, ela fatalmente chegará em Pará de Minas. Hoje, no Brasil, saindo para uma forma epidêmica, tá certo? Devido ao grande número de focos, ao grande número de casos. É um problema crítico e devemos, com toda sinceridade, segurar a aftosa, devemos fazer uma boa comunicação com os produtores rurais da região, de toda a região de Pará de Minas e, vamos dizer assim, fazendo palestras, inclusive com Secretaria de Saúde de outros municípios, porque Pará de Minas está mais ou menos controlado. Aqui a gente trabalha muito, vamos em 5, 6, 7 fazendas por dia, não temos casos aqui evidentes não, mas em torno aqui de Pará de Minas existem muitos casos, justamente devido ao fato de não haver um bom acesso tecnológico, profissional, em cima desses municípios. A programação da Semana Nacional de Trânsito também inclui a realização de palestras.
Nós estamos empenhados, a Polícia Militar de Pará de Minas, bem como a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Brasil, estamos empenhados na Semana Nacional de Educação para o Trânsito. Estamos tentando atingir o maior número de pessoas possíveis para levar até essas pessoas um pouco sobre a educação de trânsito, sobre como usar os seus veículos e as vias com a maior segurança possível. Estamos visitando as escolas para levar às crianças informações sobre como elas, como pedestre, como ciclistas e mesmo em outros veículos, como usar tais veículos ou mesmo andar com segurança, permitindo assim a diminuição do número de acidentes e de vítimas de trânsito. Um prédio histórico está totalmente abandonado em nossa cidade. Trata-se da antiga estação ferroviária. O projeto de se instalar ali o Memorial Benedito Valadares parece esquecido. A atual situação simboliza o descaso com que é tratada a cultura em Pará de Minas. A antiga estação, que foi porta de entrada do progresso em nossa cidade, hoje serve para abrigar mendigos que arrombaram a porta e passam as noites lá. A situação reflete o descaso com que a cultura vem sendo tratada em Pará de Minas. Uma situação bem diferente de nossa vizinha Itaúna, que na semana passada ganhou um belo museu. Bom, grande realmente foi a nossa luta quando eu estive frente à pasta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesse sentido de preservar e conservar os nossos espaços culturais. E a minha luta maior desde o início foi a primeira, foi da estação. Aliás, não foi só da estação, a gente vivia ainda numa esperança de preservar a estrada de ferro, até no sentido de um meio de transporte suburbano ou de turismo, porque a estrada de ferro ela é história, ela é uma reminiscência da estrada de Paracatu e, no entanto, grandes vultos passaram por aqui, vinham pela estação, descia na nossa estação. Então, quando eu vi aquela estação fechada, meu primeiro pedido ao prefeito foi esse. Prefeito, tenta comigo conseguir junto à rede o espaço da estação. Vão tentar fazer na estação o Memorial do Benedito. E foi a última conversa que nós tivemos, até pouco antes dele adoecer. E ele me encheu de esperança que ia conversar na época com o vice-prefeito para ver se ele conseguia essa negociação, para que a gente ocupasse o espaço todo e transformasse ali no Memorial do Benedito Valadares. E, no entanto, a gente continua vendo fechado e de uma maneira assim, muito triste, porque a minha preocupação maior, quando a gente vem passando ali pela Via Expressa, a gente vem de longe e vê a estação sozinha, gritando, pedindo socorro, porque ela ficou ali no meio da Via Expressa e da praça. Então eu sinto que ela grita para todos nós, não me tire daqui, eu faço parte da sua vida, eu faço parte da sua história. E, no entanto, eu acho que é o momento mesmo de nos unirmos às autoridades e, afinal de contas, o nosso grande Benedito Valadares merece essa homenagem à sua família, porque ele faz parte da nossa história. Ontem à noite foi aberta a exposição do artista plástico Júlio Pereira no Espaço Cultural Em Fio, em Belo Horizonte. A exposição fica aberta ao público até o dia 13 de outubro. Foi um grande sucesso a vernissagem da exposição individual de Júlio Pereira no Espaço Cultural Em Fio, um dos mais concorridos de Belo Horizonte. Com um conjunto de peças em cerâmica intitulados pelo autor como Olaria, Júlio Pereira expôs um trabalho onde a principal característica é o choque criativo entre o industrial e o primitivo. A exposição acontece no ano em que Júlio comemora 10 anos de carreira. Bom, essa exposição é o resultado de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo e é o resultado de uma longa experiência assim, em termos de mexer e manusear a argila. Se trata de uma visão desde o primitivo até o industrial, né, nas visitas a olarias e algumas aulas com atividades com crianças e
através, depois de uma visita a cerâmicas mais industrializadas, eu pude fazer essa distinção entre o primitivo e o industrial. Então atestou assim, o resultado nessa brincadeira, né, que eu quis mostrar para o público, a forma de brincar com a alta temperatura e a baixa temperatura, né? Como a cerâmica é uma matéria muito frágil, né, em termos assim, depois de queimada, então eu quis atestar justamente essa dificuldade que a gente tem de pegar, manusear e aquele medo, né, de quebrar ou não quebrar. Então é justamente essa coisa que eu quis, essa firmeza, né, a dureza do material que eu quis expressar nesse trabalho. Pontos turísticos de Pará de Minas, a escadaria do Cristo encontra-se praticamente abandonada. Um dos locais de grande visitação pública nas comemorações da Semana Santa, sem dúvida alguma, é a escadaria que dá acesso à imagem do Cristo Redentor. Mas olhem só o abandono que se encontra essa escadaria. As autoridades nem sequer tomaram o cuidado de fazer a capina. Muita sujeira, muito mato. Este é o estado atual do grande ponto de turismo em Pará de Minas, que é a escadaria do Cristo Redentor. Maior tristeza, uma beleza igual ao Cristo, e sujo, nem pode encostar, ir lá nos pés dele, tudo de mato, a beirada toda, né? Para ir afora, a escada que desce aí para a cidade, tá uma maior vergonha, a sujeira danada, né? O povo precisa o prefeito precisa tomar conta para olhar isso direito, né? Monarquia ou república? Parlamentarismo ou presidencialismo? As opiniões se dividem em Pará de Minas. Na minha maneira de pensar, eu acho que agora não é o momento, né, para se pensar em eleição, por causa da crise que o Brasil anda atravessando, mas já que eu acho assim também que é uma forma de se tirar dinheiro do bolso do povo para enfiar no bolso dos políticos. O importante no político é ele olhar pela classe pobre, olhar pelo que o Brasil está precisando realmente de consertar. Porque o gasto de dinheiro está sendo muito grande com essa política aí, com essas propagandas políticas em televisão. Isso não podia nem existir. Votar em monarquia ou república? E ninguém. Por quê? Não acredito mais na lei dos homens. Olha, por enquanto não decidi nenhuma, meu voto é secreto, né? Que a forma de governo que eu vou votar é parlamentarismo. Só que eu acho que o pessoal está muito mal informado, porque até agora não deu informação sobre nada, sabe? Então eu acho que deveria mais falar sobre o parlamentarismo, porque eles estão colocando mais o presidencialismo. E o presidencialismo não dá com essa bola toda, não. Ainda não, decido. Vou votar no presidencialismo. Por quê? Porque sim. Eu sou monarquista. Eu quero ver se muda um bocado, né? Motoristas e comerciantes do último quarteirão da Benedito Valadares pedem às autoridades mudança no trânsito da principal rua da cidade e sentem-se esquecidos e menosprezados pela Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Bem, esse pedaço que final de rua, né, é o princípio e o final. Aqui está precisando da Prefeitura, Associação Comercial, olhar com mais carinho, né, porque é uma zona onde que cada dia que passa está vindo mais comércio, né? E mesmo assim há um descaso, há falta de atenção por parte das autoridades competentes, né? Em questão de melhorar, em divulgar, né? Melhor essa região aqui. Realmente esse trânsito da Benedito Valadares, desse lado, no sentido que está, que no momento está, não está bom, porque quem vem da 262, quem vem de lá da estrada, é obrigado a chegar aqui nesse trevo, fazer a volta na Coronel Domingos ou a Doutor Lage, para poder retornar. Quer dizer, esse lado aqui nosso, esse quarteirão, fica totalmente sem aproveito nenhum, quer dizer, até para estacionar, para comprar, nós estamos totalmente abandonados, né, devido a esse problema. É o lado esquecido da cidade que ninguém olha, né? Infelizmente.
E esperar para ver, né, quando é que eles vão querer fazer alguma coisa para esse cantinho nosso aqui. Depois que inverteram o trânsito para de Minas, esse quarteirão nosso ficou totalmente fora de mão. Você vê que os comerciantes aqui, os moradores, tudo prejudicado. Não tem mão, não tem nada. É um descaso grande. Agora, vamos torcer para que a prefeitura olhe isso aí, né? Vamos trabalhar aí, vamos fazer como diz o outro, tipo uma abaixo-assinada e vamos trabalhar em função disso aí. Foi sepultada no cemitério Santo Antônio de Pará de Minas a senhora Nadir Gomes Simão. Foi colaboradora da paróquia de São Francisco. Foi fundadora do Grupo das Viúvas, Grupo Santa Mônica, sendo presidente por 10 anos. Era consórcia membro da Conferência do Divino Espírito Santo, membro ativo da equipe Somos Força, 10 anos de dedicação como cozinheira. O seu filho Cláudio Aparecido Simão, que é presidente do Conselho Comunitário da Imaculada Conceição, fala a nossa reportagem. Ela nasceu em Onça de Pitangui, na cidade vizinha próxima de Pará de Minas. Ela era filha de José Gregório Gomes e Maria das Mercedes da Silva, né? Uma família de 9 irmãos, né? Que também lutou com muita dificuldade, teve muitos sofrimentos, né? Mas mesmo assim superou toda a dificuldade, mas com a ajuda de Deus conseguiu superar, né? Se casou-se, né, com Geraldo Simão. Depois, no dia 22 de dezembro de 1978, né, nós perdemos o pai. Ela passou a ser pai e mãe, né, com 5 filhos, né, viúva de 5 filhos, mas mesmo assim também com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, sua angústia, né, ela superou também com as graças de Deus, né, e conseguiu, né, criar todos nós 5 filhos, né. E depois ela também se ingressou na Sociedade de São Vicente de Paula, onde ela faz parte, né, fazia parte da Conferência Divino Espírito Santo. Formou-se um grupo das viúvas, né, do qual ela foi a fundadora, em 15 de outubro de 1982, né, onde ela foi presidente desse grupo por 10 anos. Vereadores votam na reunião de hoje projeto mudando o nome do bairro Recanto da Lagoa 2. O projeto pretende rebatizar o bairro como Bela Vista. Alguns moradores aplaudem a mudança. Olha, eu acho assim, toda tentativa, se é para melhorar, é válida. Vai beneficiar, porque esse negócio de Recanto 1, Recanto 2, JK1, JK2 pega mal. E passando a chamar Bela Vista, quem chega vai ter sentido assim, a cidade cresceu, apareceu outro bairro. Eu acho assim, em certo ponto, eu achei meio que era bom trocar o nome, pelo menos ficava diferente lá de baixo, né, com lá de cima. E também aqui, ó, Bela Vista, né, igual esse aqui nem pô, eu acho que dá certo. Seria uma boa coisa, sim. Nem todos querem a mudança do nome e acham um absurdo que, ao invés de votarem melhorias para o bairro, querem mudar o nome. Eu acho que deveria continuar sendo Recanto da Lagoa mesmo. Eu creio que aqui no bairro precisa de mais coisa que necessita no nosso bairro, não mudança de nome, porque isso aí não influi muito, não. Nós estamos precisando de muita coisa aqui, principalmente asfalto, calçamento, muita melhoria para o nosso bairro. Eu acho que o vereador deveria olhar mais para isso, não para nome de bairro. Trocar o nome resolve, porque o que adianta trocar o nome, né? Tem que melhorar aqui o bairro, né? Não o nome. O bairro aqui, eles não lembram de nada aqui. Obra da Copasa impede ônibus de cumprir o itinerário e usuários ameaçam fazer protesto. Os moradores do bairro Recanto da Lagoa 2 estão revoltados porque o ônibus da Viapan não vem até o ponto final aqui nesse local. Mas eles até ameaçaram fazer um protesto de ficarem os 3 dias sem usar os ônibus da Viapan. Só que o problema existente é que a Copasa está fazendo aí o sistema de esgoto da rua e a lotação não consegue vir até esse ponto por causa dos trabalhos da Copasa. Mas brevemente, pelas informações que tivemos na empresa Viapan, os ônibus voltarão a vir até o ponto final na linha Salem. Maurício Azevedo para o Jornal Tela Aberta. E a irmã parece que vai fazer uma rifa, ela mesma, né, do anel, para que os fundos obtidos com a venda desse anel fosse revertida para a creche Vera Coutinho. Nós estamos pensando em fazer já em breve já sair com a rifa, né? E assim, pela Loteria Federal.
e que esse dinheiro vai ser revestido realmente para a creche de construir uma pequena farmácia, que está um caso urgente. Polícia Florestal na captura de onça que vem aterrorizando fazendeiros na região de Onça do Pitangui. Já há algum tempo, o gado daquela região vem sendo atacado por onças. E apesar das armadilhas feitas pela Polícia Florestal, o animal ainda não foi capturado. Bom, a Polícia Florestal de Pará de Minas, no decorrer deste ano de 1993, já colocou 2 armadilhas, mais precisamente na localidade Gaia e Serra dos Ferreiras. Inclusive, a armadilha que foi colocada lá no Gaia, nós contamos com a colaboração do Lauro Palhares, que nos emprestou uma onça, e nós colocamos a armadilha lá com a onça para atrair a outra. Mas considerando que é um animal que anda muito, então a cada época ela ataca numa determinada localidade. Então, diante desse problema, considerando que é animal que anda às vezes até 60 km por noite, então dificilmente cai em armadilha. Semana Santa, tempo de reflexão, época em que os cristãos devem jejuar e fazer penitências. Muitos evitam comer carne, embora a carne já virou artigo de luxo na mesa dos brasileiros. Na Sexta-feira da Paixão, já que ninguém deve comer carne, o peixe é a melhor opção. Durante a Semana Santa, o artigo de maior procura é o peixe. Você consome peixe diariamente ou é só na Semana Santa? Só na Semana Santa. Não gosta de peixe, não? De vez em quando. Mas na Semana Santa é obrigatório, né? Ah, é. De lei, né? Consome o peixe só na Semana Santa? Não. Você gosta realmente do peixe? Eu gosto do peixe. Serão entregues em março as primeiras 50 casas construídas pela Perfil no Recanto da Lagoa 2. E quantas casas estão prontas? Bom, são 50 casas construídas até agora e serão mais 200 casas que vão ser construídas. Bom, são 7.500.000 parcelados. No dia que vier assinar o contrato comigo, paga 2.500.000, depois o restante com 30/60. Hospital Lúcia Cardoso, 25 bilhões de cruzeiros empregados em ferragens e mão de obra. Tudo pode se estragar se as obras não continuarem. Um investimento de 25 bilhões de cruzeiros que até agora não saíram dessas estruturas. E as estruturas do Hospital Lúcia Cardoso, o Hospital José Porfírio de Oliveira, aqui no bairro Senador Valadares, estão se estragando com a ação do tempo. A ferrugem já toma conta de toda a estrutura e se autoridades políticas e também as cidades da região não fizerem alguma coisa, essa armação toda aqui vai continuar aí no monumento à falta de competência administrativa. Nós temos aqui, conforme os senhores podem observar, uma carta de intenção onde nós procuramos os prefeitos da região e eles se solidarizaram com essa iniciativa para que seja feito um estudo da regionalização desse hospital. É uma grande obra, é preciso que nós enfrentemos esse desafio. A Escola Estadual Ademar de Melo está comemorando esta semana seus 15 anos de existência. Ontem houve passeata pelas ruas do bairro Santos Dumont e todos estavam muito felizes. A diretoria, ou a diretora, Sônia Lara, expressou em nome de todos da escola sua alegria. Hoje, o primeiro dia da semana, estamos iniciando com uma passeata. Nós, de 4ª série à 8ª, fizemos uma passeata pelo bairro com o entusiasmo dos professores, dos alunos, dos pais participando. E amanhã nós teremos outras atividades, vai ser a apresentação de um teatro. Quarta-feira nós teremos um grupo de estudo dos professores. Quinta-feira, atividade com os alunos dentro da escola mesmo, que serão jogos, são as atividades disputadas no GEPAM. O
O cidadão já reclamou uma vez do fato de que caminhões carregados de lixo estarem deixando cair parte do entulho na rua Epaminondas Marinho, no bairro São Pedro. Isso toda semana vem ocorrendo isso, e o prefeito, em vez de arrumar a nossa entrada da nossa cidade, cada dia que passa a entrada da nossa cidade está ficando mais feia. Ali onde é que eles arrancaram o quebra-mola, dá uma lombada, então o pessoal vem em alta velocidade e eles não estão respeitando a placa de sinalização de pedestre que foi feita ali na frente. O Rotary Clube Pará de Minas, em sessão presidida pelo advogado Jesualdo Pinho Queiroga, através da Casa da Amizade, que é dirigido pelas esposas dos rotarianos, entregou ontem à noite mais de 100 peças de agasalhos infantis para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. As peças serão utilizadas na pediatria do nosocômio. A entrega foi feita pela esposa do presidente do Clube de Serviços. A gente está fazendo a entrega de 105 peças de roupa para criança, né? Para pediatria do hospital. As peças foram adquiridas onde? Nós conseguimos na Fiação e Tecelagem Pará de Minas, as 4 peças de tecido, e confeccionamos com a ajuda da Irani, essa moça aí, que nos ajudou a confeccionar as roupinhas. Qual é a função da senhora aqui na Casa da Amizade? Bem, eu fiz as costuras com uma peça, eu fiz doando, né? E as outras eu fiz e cobrei um preço bem baratinho, né? Assim, A senhora levou quanto tempo para fazer essas peças todas aqui? Foi 2 finais de semana. Somente em 2 finais de semana? Porque eu tenho as outras costuras, né? Então eu falei para ela que eu faria no final de semana, no sábado e domingo. Aí eu fiz em 2 finais de semana. E as outras damas da Casa da Amizade ajudaram a senhora? Ajudaram. Eu entreguei para elas passarem o elástico e pregaram os botõezinhos. Nós ficamos extremamente agradecidos à Casa da Amizade, porque são dessas manifestações da sociedade civil que, ao invés de ficar lamentando a falta de recursos, as dificuldades, se cada membro da sociedade civil fizer a sua parte, nós, no compromisso de dirigir aquele hospital, que vocês do Rotary sabem tão bem quanto é difícil dirigir, porque nos últimos 8 anos ele foi dirigido por rotariano, e muito bem dirigido, e as dificuldades que nós temos passado, uma vez que muitas vezes nós somos tratados como hospital público quando nos é cobrado, e quando a gente precisa de alguma coisa, infelizmente o poder público nos trata como hospital privado. E é a sociedade civil, com trabalho árduo, trabalho desinteressado dessas pessoas, reunidas em grupos, quaisquer que seja, o Rotary e outros, né, Lions, Maçonaria e outros grupos organizados, visando o bem comum. E quem vai na pediatria, quem anda lá um dia, né, quem dá um passeio lá, vê o quanto que essas 105 peças vão ser importantes. A Associação Comercial de Pará de Minas promoveu na última terça-feira mais um encontro empresarial. Foi realizado no Sindicato Rural Patronal. Antes, estava marcada uma palestra com o empresário Gilman Viana, que não pôde comparecer por motivos particulares, sendo substituído pelo economista Anderson Rossi, que falou da globalização da economia e atualidades de mercado. Um dos diretores falou do sucesso da iniciativa. É bastante concorrido, nós tivemos a presença de diversos empresários aqui, nessa palestra que abordou diversos assuntos, principalmente internacional, como os tigres asiáticos, né? E além dos problemas aqui do Brasil. Essa palestra ela tem um caráter muito interessante, que é de treinar os empresários e capacitar os mesmos e mostrar a eles a importância que tem de se inserir no mercado internacional. Hoje nós não podemos mais excluir uma pequena cidade mineira ou um estado do Brasil do restante do mundo, porque hoje o mundo se comunica no ambiente global, buscando as melhores ofertas e demandas em qualquer lugar do planeta. Então não interessa o porte da empresa, não interessa o porte da cidade, ela tem que estar treinada, e os empresários precisam estar informados e treinados do que está acontecendo e como se posicionar.